Olá, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro. Estamos aí nessa finalzinho do mês de janeiro. Estamos ainda no tempo comum, nessa segunda semana. Em Jeremias, no capítulo 3, no versículo 33, vai nos dizer assim: Deus escreveu a sua lei no coração do homem e perdoou os seus pecados. Queridos, se Deus perdoou as nossas ofensas, então, por que não conseguimos perdoar aqueles que nos ofendeu? Amados, se Jesus perdoou as ofensas feitas por todos aqueles que mataram Jesus na cruz, então, por que não conseguimos perdoar aqueles que desejam nos crucificar? Muitos precisam ser motivados para ir para frente. Precisam ser acolhidos para sentir que é amado. Necessitam de cuidados para sentir que tem alguém caminhando ao seu lado e mesmo assim fica infeliz, sem esperança e deseja que o dia passe mais rápido possível. Queridos amados em Cristo, o mal perdeu o reino de Deus porque não perdoou a si mesmo por ter ofendido a Deus. Assim, o mal fechou o seu coração e não deixou o perdão de Deus entrar em seu coração. Filho amado, não deixamos a doença nos matar. Não deixamos o mal nos matar. Não deixamos que o nosso coração se feche por nós não perdoarmos. Por nós não buscarmos também dar o perdão. Busquemos a Cristo, busquemos em Cristo, que é o médico dos médicos, que nos entregará o remédio para curar as nossas almas, curar o nosso corpo e nos levar à santidade, nos levar a estar no encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, estar no encontro com Deus Pai Todo-Poderoso, estarmos no encontro com Nossa Senhora Maria Santíssima, estar nos encontro com São José. Olha que beleza que é, meus queridos amados irmãos. Perdoar é um sacrifício na qual nós morremos, mas para Cristo nos ressuscitar. Seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família, essa linda quarta-feira. Queremos agradecer a todos vocês que sempre estão conosco, nos ajudando com as reflexões, com as leituras, com tudo. Agradecemos a vocês, esteja sempre conosco. Neste momento das nossas orações, possamos então levar os nossos corações a Jesus Cristo e depositar ali no seu peito tudo que temos e tudo que somos. Pai amado, que estás nos céus, nós te adoramos, ó Pai, e damos graça, porque em Cristo nos revelaste o mistério do teu amor e nos chamastes para ser santos. Pai amado, desejamos entregar este nosso dia que se inicia em vosso sagrado coração, para que sejamos inspirados pelo vosso Espírito Santo para acolher a vossa palavra nesse dia. Que o Senhor toque a nossa mente, que o Senhor vem tocando o nosso coração, que o Senhor vem tocando sobre o nosso corpo, que
que o Senhor vem tocando todo o nosso ser. E juntamente com o Senhor, ó Pai amado, dá-nos a graça de sermos amorosos, cuidadosos, que possamos nos perdoar e perdoar os nossos irmãos, para com aqueles que estaremos juntos neste dia, ó Pai amado, e que a vossa paz possa estar sempre conosco. Assim vos pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É isso que também nos atesta o Espírito Santo, porque depois de ter dito: Eis a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 109. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo dos teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, com o orvalho antes da aurora eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão de gente se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto à margem na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e comeram. Outra parte caiu em terreno pobre, pedregoso, onde não havia muita terra, brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, ou os espinhos cresceram, sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu na terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre a parábola. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábola, para que olhem para não enxergarem, escutem
mas não compreenderam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele disse: Vós não compreendeis essas parábolas, então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles da quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira da palavra que nele foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo receberam com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros receberam semente e os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e elas não produz frutos. Por fim, aqueles que receberam a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, recebem e dão frutos. Uns dão 30, outros 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos em Cristo, hoje a nossa reflexão nessa quarta-feira, 27 de janeiro, a nossa primeira leitura, o apóstolo Paulo, ele continua centralizado na superioridade do sacerdócio e do sacrifício que Cristo relativamente fez todos os seus sacrifícios se oferecendo pelo sacerdócio de Arão, dirigindo-se aos judeus cristãos que passam por um momento de crise, de saudade do antigas celebrações. São Paulo ele estabelece uma relação direta entre o sacerdote do templo e Jesus Cristo. Os primeiros apresentam submetidos a uma permanente e vã repetição do rito que não chega a purificar as consciências e a libertar do pecado. São sacrifícios externos, apenas sombra do verdadeiro sacrifício. Ergue-se diante deles a figura majestosa de Cristo, que, tendo oferecido uma só vez a sua vida em obediência ao Pai, essa agora na sua presença e sentada à sua direita, à espera para que possa amadurecer todos os frutos das obras da salvação realizada. Agora estando aberto e assim permanente para sempre o acesso ao verdadeiro Santo dos Santos. Assim que Paulo vem nos dizer e realizar-se nessa profecia que nos fala de Jeremias. Sobre a nova aliança, Deus escreveu a sua lei no coração do homem e perdoou os seus pecados. Agora cada homem é potencialmente filho de Deus, no Filho muito amado. A igreja oferece todos os dias o sacrifício eucarístico. Não repete o evento da paixão e morte de Jesus, mas renova a todos os homens cada dia aquele único sacrifício. Assim, oferece a cada um possibilidade de entrar livremente em comunhão vital com Cristo e torna-se um membro vivo do seu corpo místico. E o nosso evangelho de hoje, Marcos 4, no versículos 1 ao 20, diz que o reino de Deus é proclamado pela palavra. São Marcos nos revela nessa leitura que nos abre para oferecermos um conhecimento sobre a palavra do reino. Jesus ele começa a falar em parábolas. Era este método que ele utilizava para poder explicar o evangelho. E essas palavras são simplesmente histórias, aparentemente simples, mas com elemento surpresa, uma conclusão inesperada que convida a procurar um segundo significado para além do imediato.
A parábola começa e termina com duas palavras: escutai, que tem num sentido bíblico, escutai significa obedecer. No conteúdo, toda vez que a gente escutar a palavra escutai na Bíblia, a gente tem que levar para o lado de obedecer. Obedecer a Deus, fazer uma adesão, aceitar, estar juntamente. É essa conexão, é ser obediente. E Jesus quer entrar em uma relação viva com as pessoas a quem ele se dirige. Começa por centrar a sua atenção aos ouvintes na generosa semente, na hora que ele vai proclamar a parábola da semente. Ele generosamente, ele semeia a palavra. Mas logo ele coloca o centro a semente e vem depois mostrando para nós sobre os terrenos na qual irá receber essa semente. Nós sabemos que, claro, é um evidente exagero ao falar da boa terra. A imagem da colheita sugere-se ao fim dos tempos. A parábola ao fim e ao cabo, isso quer dizer do começo ao fim. Diz que Jesus está próximo e descreve a abundância da graça do reino de Deus. No diálogo com os que rodeavam, a semente é claramente identificada com a palavra, e o terreno corresponde às diferentes reações suscitas pelas pregações que os apóstolos faziam naquele momento e também da forma que eles compreendiam. Jesus veio então realizar essa missão de semear a palavra. Ele semeou tão abundantemente e movido por um excessivo amor que tudo crê, também de tudo que o deserto possa também florescer. Eles dar este amor, essa fé, nos leva no modo excessivo deste amor que nos leva a acreditar, aumenta mais a nossa fé, que faça mesmo os desertos áridos florescer. Assim nos faz eles compreender que a palavra deve ser pregada a todos, sem desânimo, sem medo de fracassar, sem medo de levar tapa na cara, sem medo de nada. Está na hora de nós irmos ao encontro, de levarmos a palavra de Deus para os nossos irmãos. Não importa olha quantas vezes que nós recebemos a palavra, em vez de nós levarmos a palavra, preferimos ficar para nós mesmos. Olha quantas pessoas que desejavam ou que desejam escutar a palavra, que assim nós possamos ser, levar a palavra de Deus, para que todos possam compreender, para que possam ter este fruto, para que todos melhor possam dar o fruto. É o tempo de nós buscarmos pessoas, nós buscarmos irmãos de volta para a igreja, irmãos de volta para Cristo. O mistério de Cristo é que Cristo recebe a consagração sacerdotal e ao mesmo tempo ele confere a nós. Cristo não fica somente com ele quer, e Cristo também deseja que nós sejamos também como ele, que nós sejamos ressuscitados, que sejamos salvos. É Cristo mostra como seu sacrifício. Cristo tornou-se em nós um mesmo e nos levou a estar juntamente com ele, que assim nós somos capazes de nos apresentar diante de Deus. Olha que beleza, olha que lindo. Cristo ele sacrificou-se e tornou-se em nós um só, para que assim nós possamos nos apresentar a Deus na imagem de Cristo. Na imagem de Cristo.
Por isso que a graça, nós temos que dar graça a esse sacrifício de Cristo, para que podemos aproximar-nos com toda a nossa confiança diante de Deus, para que possamos entrar no santuário mais secreto, no santuário mais sagrado, para que possamos ali, como Moisés, tirou as sandálias para entrar naquele santuário sagrado diante da sarça ardente. Ali, dessa mesma forma, Cristo ele fez para conosco, que ali Deus vê a imagem de Cristo dentro de nós. É uma só oferta. É uma só oferta que Cristo fez. Essa semente que entrou dentro de nós, que germinou e começa a dar os frutos, é Cristo. É o coração de Cristo que foi transpassado para que possamos obter a vida. É o perdão de todos os nossos pecados. É a fonte de água viva que nós fomos envolvidos pelo seu amor unido a Jesus Cristo. Nós renovamos a nossa vida, adquirimos força e esperança, todos os outros sentimentos que permanecem no caminho, na busca do reino de Deus. Por isso que temos que apresentar todos os dias nossas falhas. Nós temos que purificar todos os dias nosso coração, temos que purificar todos os dias nossa mente, tudo que se encontra em nós. Nós temos que nos libertar, nós temos que nos levarmos ao encontro de Deus, nós temos que estar junto com Cristo, nós temos que lavar o nosso coração todo santo dia. Olha quantas coisas que nós adquirimos todo dia que saímos lá de fora. Olha quantas coisas que acabamos chegando em casa desgastado, exausto, não temos paz, não temos alegria, porque nós acolhemos tudo que se encontra aí no mundo. E neste momento nós chegamos à noite, é o momento de nós voltarmos para Cristo, entregarmos a Cristo tudo que passou para nós nesse dia. É pedir perdão pelos todos os nossos pecados cometidos, pelos pensamentos, pelos atos, pelas omissões. Assim, dessa forma, nós fugiremos de nós endurecermos os nossos corações e de perdermos o reino de Deus. Assim, meus queridos amados irmãos, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.